Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Isabel Lisboa. E eu me chamo Leonardo Lisboa. E nesse vídeo de hoje nós iremos conversar um pouco com vocês acerca do último pronunciamento oficial do garoto espertinho, O grande intelectual brasileiro, o o Felipe garotinho Neto. Foca, queridinho do Alexandre de Moraes. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative as notificações, ative o sino para receber as notificações. Comente, deixe seu like, se Não, meu bem, inscreva. primeiro deixe seu like. Mas ele não pode compartilhar, comentar primeiro e deixar o like depois, Não, primeiro deixa o like, depois comenta e depois compartilha. Então tá. Todos os youtubers fazem assim. Então, mas a gente é diferenciado. Tá, bom, enfim, avisos E que paroquiais. interaja para que as pessoas conheçam o Para nosso que mais trabalho. pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Esse nosso humilde espaço literário. Bom, sem mais delonga, o motivo principal aqui, central desse nosso vídeo, foi um tweet publicado pelo Felipe Neto na rede social Twitter, onde ele fala exatamente o seguinte, permitam-me ler aqui, que é justamente sobre ela que nós iremos discorrer alguns pontos aqui. Abre aspas, vou colocar aqui na tela bem gigante para todos vocês poderem acompanhar. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis, ele colocou em caps lock, não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. E é justamente sobre esse tweet, né, meu bem, que nós decidimos ser o tema central aqui desse vídeo. Na verdade, foi uma discussão que nós tivemos ontem num jantar durante o nosso café da noite. E eu falei, não, Isabel, vamos levar essa discussão para o Livros e etc. para que a gente possa, por que não, ampliar o debate acerca desse posicionamento do garoto espertinho do Felipe Neto. De forma alguma, o nosso mérito aqui é discutir o Felipe Neto, mas tão somente a sua declaração. O que você acha, meu bem, desse posicionamento do Felipe Neto? Então, eu acho que tem alguns pontos a serem considerados aí, né? O primeiro deles é essa ideia de que a escola precisa ser um ambiente prazeroso, a escola precisa atrair os jovens. E eu não concordo com essa visão, porque eu acho que tem que ser incutido na mentalidade do jovem, na verdade, na minha opinião, já na infância, o senso de dever, de que não se faz só do que gosta, porque o mundo é assim. E se a gente cria os jovens com essa mentalidade de que eles só devem fazer aquilo que lhes é prazeroso, eles vão chegar na universidade e vão dar de cara com um monte de obrigação de leitura, de tarefas de leitura, que independente de prazer ou não, eles têm que cumprir, têm que ler. E bem como no mercado de trabalho, que vai ser pior ainda, né? Eles vão ter que cumprir as obrigações sem ligar e sem, de fato, trazer a discussão a questão do prazer. Né? O prazer é algo que é consequência de um dever cumprido, que é consequência e que pode acontecer durante o tempo em que ele desempenhar essas atividades. Então, eu acho que a primeira coisa a se considerar é que essa visão de que a escola deve ser um ambiente prazeroso, uma visão errônea, porque não está formando os jovens para o mundo. Até porque a vida adulta é justamente isso, né? São inúmeros momentos que você faz coisas que você não gosta, na esperança ou no aguardo de momentos de prazer, né? E não também fazer há isso prazer ser o em contrário, você né? concluir aquilo que é o seu dever, né? Sim, Há claro, prazer porque com você certeza. percebe que você está sendo útil, você percebe que você está fazendo, está vivendo, né? Tá se esforçando para fazer outras coisas. Segundo ponto a se considerar é que faz sentido, e aí eu acho que é o que o Leonardo também vai falar, pelo que a gente também discutiu, né? Vou falar? Vai falar. Eu vou falar? Você Vai sabe o falar. que é que eu vou falar? Vai falar. Vai ter que falar agora. Mas o que é que eu vou falar que nem Outro eu sei ponto que eu mais? acho que tem que ser discutido... Cadê o roteiro do vídeo? Não tem roteiro. O outro ponto que eu acho que tem que ser discutido é essa questão de que, de fato, a leitura deve ser prazerosa, por um lado, no sentido de atrair aquele jovem para esse ambiente de leitura. Isso aconteceu comigo, eu acredito com todo mundo que hoje é leitor, começou lendo aqueles livrinhos Água com Açúcar, aqueles livros juvenis, né, que muitas vezes não tem nada que acrescente, muita coisa que acrescente, mas que Histórias em quadrinhos da Turma da distrai, Mônica. que faz com que o aluno, o estudante se insira no universo da leitura. Né? Então, por um lado, o que eu acho que falta nos professores, nas escolas de um modo geral, é trazer à discussão a importância dos clássicos, mas não só porque você tem que ler, né, com essa ideia de que é a leitura é obrigatória, mas de que entenda que é algo bom, é algo que vai construir a sua personalidade. Afinal de contas, quando você lê livros, você vai identificando problemas ao seu redor que antes você não enxergava, né? Você vai conseguindo perceber nuances de personalidade das pessoas, de caráter das pessoas que você aprendeu nos livros, né? E o próprio Machado de Assis faz isso de uma maneira brilhante, né? Já que o Felipe Neto citou o Machado de Assis, ele trata a questão
da maldade do homem, dessa necessidade que o homem muitas vezes tem de mentir para se fazer superior, né, dessa necessidade de grandeza do homem, que é um traço dos brasileiros. Enfim, eu acho que precisa que os professores tratem dos clássicos não só pela importância, afinal os clássicos não são porque alguém, né, um grupo de homens se reuniu e disse, não, aqui bateu o martelo, é clássico, todo mundo tem que ler. Eles se consagraram como clássicos, porque eles tratam de questões que fazem parte da questão do homem, que fazem parte da existência do homem. Né? O Shakespeare fala do amor, fala do ódio, e isso existe a qualquer tempo. Né? Homero vai falar dos contos épicos, daquelas questões que aconteceram e aquela necessidade de se provar grande, é uma necessidade que faz parte da necessidade do homem, da existência do homem a qualquer tempo. Enfim, o que faz com que um clássico seja um clássico é o seu caráter universal e atemporal, ou seja, independente da época em que foi escrito, ele vai sempre ser algo que vai trazer a reflexão os nossos tempos atuais, porque é uma questão que está intrínseca ao homem. Então, eu acho que falta que os professores abordem essa questão com uma maior, um brilhantismo maior, realmente dizer, olha, gente, aqui não é só porque você tem que ler, mas é legal ler, é muito legal ler Machado de Assis, eu amo ler Machado. Então, acho que são esses dois pontos a se considerar. Em convergência, de certa forma, com o seu pensamento, Isabel, eu acrescentaria alguns outros mais, e assim, é até lamentável para mim a ter que assumir isso publicamente, mas eu concordo com o Felipe Neto em partes, quando ele fala basicamente o seguinte, eu digo isso por experiência pessoal, não sei se foi a sua, mas a minha experiência pessoal, o meu contato com a leitura não começou em casa, não começou com minha família, né? Começou na rua, começou com uma situação totalmente externa à minha pessoa e que não necessariamente é a situação de todo mundo. Por que eu trago esse ponto aqui, esse fato aqui? A minha mãe trabalhava como diarista, como dona de casa, melhor dizendo, como diarista de uma casa terceira, e nessa casa, uma casa gigante, uma mansão praticamente, tinha um quarto nos fundos que era onde eu ficava a maior parte do tempo enquanto minha mãe estava limpando a casa dessa patroa. E eu ficava circundado, rodeado, Isabel, por centenas de revistas, livros, histórias em quadrinhos, enciclopédias, Barça, aqueles livros gigantes. E como eu não tinha nada para fazer a não ser aquilo para passar o tempo, porque eu não podia ficar na maior parte do tempo na casa, até para não atrapalhar minha mãe quando estava fazendo a limpeza, eu me via obrigado, de certa forma, a ler, a passar o tempo lendo. Então eu lia revista Veja, Isto É, Enciclopédia Barça, os mais variados assuntos que vocês possam imaginar, justamente para ocupar o tempo. E por que eu trago esse ponto? E aí eu entro talvez em convergência com o Felipe Neto. O gosto pela leitura, o amor, o apreço pela literatura começa em casa. Nenhum jovem, e nisso talvez o Felipe Neto tenha acertado, nenhum jovem de 14, 15, 16 anos que não tenha hábito de leitura alguma recebe, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubras e vai gostar. Se ele não tiver antes um conhecimento mínimo literário, se ele não tiver lido pelo menos alguma coisa antes de chegar de fato nesses clássicos da literatura brasileira. Além disso, e aqui eu faço uma crítica aos docentes, aos professores, por ser um também, eu presenciei inúmeras situações, Isabel, e aqui é triste mais uma vez trazer esse fato aqui público e notório, professores de literatura que não leem, ou só leem aquilo que é obrigado, que vai cair no vestibular, ou aquilo que pode virar questões no Enem. Então vocês imaginem, uma sala com 50 alunos, o professor de literatura é questionado por um jovem, professor, o senhor leu Jogos Vorazes? O professor, não, esse livro aí não presta, não, nunca li, tal, não estou dizendo que não existe uma hierarquia nos livros. É claro que existe uma hierarquia na literatura. Existe, como bem Isabel falou, os clássicos, que são os clássicos por tratarem de assuntos universais e atemporais. Mas, ao meu ver, se existe uma pessoa no mundo que deveria ampliar os horizontes da sua leitura, é justamente o professor de literatura. Justamente para convidar os alunos a lerem. Então, qual é o ensinamento que eu penso, Isabel, que deveria ser passado pelos professores? Jogos Vorazes, Hunger Games, é uma distopia. Ruim. Bom, eu, pelo menos o pouco que eu tive a oportunidade de ler e conhecer, eu achei muito fraca. Mas, se o aluno começa a ler Hunger Games, Jogos Vorazes, o professor tem que ter na mente dele, peraí, quais são os clássicos da distopia? 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Revolução dos Bichos. E o professor de literatura tem que ter esse olhar e falar, você leu Jogos Vorazes e gostou? Lê a Revolução dos Bichos, lê 1984. Então, é a função do professor, isso é uma visão minha, tá? Uma ótica minha, justamente despertar o interesse no aluno pela literatura. Não começando pelos clássicos. Vamos ver se vai começar pelos clássicos, é um desastre. Mas começando na base, acima de tudo, da família,
né? Tem que se criar esse costume, inclusive, se você é pai, se você está nos assistindo, comece isso o quanto antes, né, Isabel? Lendo Assim, para o seu filho, para que ele se interesse o jovem pela leitura. cresce sem ter aquela assistência familiar, né, de ler junto com ele, primeiro ler para ele, depois fazer com que ele leia por conta própria. E de repente ele chega lá nos 15, 16 anos e tem que ler um monte de livros que são obrigatórios, hoje não mais, né, mas que eram obrigatórios. Na época do PSS tratados como obrigatórios, né, para vestibular. E assim, é sempre com aquela coisa, né? Você vai ter que ler isso, não é pelo conhecimento, não é pelo enriquecimento que aquilo vai trazer, mas para o vestibular. Para responder assim, duas, três questões. Que nem sabe se vai cair, quais são os livros que vai cair. Então, Perfeito. assim, é mais uma diminuição, né, do clássico. Porque se você reduz ao clássico a simplesmente fazer uma prova, aí também é óbvio que o aluno não vai ter esse interesse. Poxa, eu vou ter que ler 5 livros para saber se vai cair 3 questões sobre isso. Então, é como se realmente tudo visto na escola fosse se me sempre permite, visto sabe, na minha com época direcionamento do PSS, de realização de prova. Muitos alunos não liam o livro, não. Buscavam resumos na internet. Era isso que a galera fazia. Sim. Né? Porque, na época, como bem Isabel falou, tá, gente? Hoje vocês têm o vestibular unificado, mas eu tenho 31 anos. Na minha época era o PSS, era o Processo Seletivo Seriado. Fazia no primeiro, Você fazia no primeiro, no segundo, terceiro ano. E existiam livros de literatura que eram obrigatórios para cada um desses períodos. É justamente isso que Isabel falou. O jovem, naquela época, botei uns 10 anos atrás, não sentia necessidade de forma alguma de ler esses livros, porque, como bem Isabel falou, ele não encontrava um propósito, né? Então, se a literatura clássica brasileira for resumida tão somente em responder 2, 3 questões, desculpa, a gente está fazendo justamente o contrário. A gente está desmotivando e desincentivando os jovens a conhecerem, por exemplo, Machado de Assis, Álvares de Azevedo e outros tantos romancistas clássicos do Brasil. E aqui eu faço um adendo, né, Isabel? Da importância de Machado de Assis. Eu me lembro muito claramente disso, Isabel. Tinha um professor da disciplina de literatura inglesa que ele falava, fazendo aqui uma paráfrase dele, que o pecado de Machado de Assis era não ter escrito em inglês. Que segundo esse professor, e eu já vi isso, inclusive outros linguistas falarem sobre isso, que se Machado de Assis tivesse escrito o que escreveu em inglês, ele estaria no patamar de Shakespeare, fácil, no patamar de Geoffrey Chaucer, no patamar de George Orwell e outros tantos grandes literatos da literatura da língua inglesa. Tanto é verdade, Isabel, inclusive eu vou deixar aqui na recomendação, desculpa, aqui no comentário, fixado aqui na descrição desse vídeo, que um tempo atrás, eu até comentei isso com você, eu acho, de maneira muito breve, relançaram uma versão nova do Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos, foram centenas de milhares de cópias e esgotou em pouquíssimas horas, apenas para vocês verem a relevância de se conhecer Machado de Assis, ao contrário do que propõe aqui o Felipe Neto. Então, assim, é um problema muito... Tem vários nuances e vários pormenores que devem ser abordados e que muitas pessoas ignoram. Só pra gente fechar, só mais um ponto e aí a gente encerra, senão o vídeo vai ficar gigante. Não, a discussão aqui certamente levaria horas e horas. Outra questão a se falar também é que, assim, por um lado a gente fala, mas os professores tinham que ter uma forma de abordar mais interessante, mas também é difícil você cobrar isso dos professores se eles não aprendem isso na universidade, né? O que é que as universidades ensinam hoje? Eu estou iniciando o curso de letras, Leonardo é formado em letras, eu estou no primeiro período, e de antemão, a primeira coisa que foi passada para a gente na matéria de linguística foi para que a gente lesse o livro chamado Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno, que, para quem conhece, sabe o que eu estou falando, para quem não conhece, é um livro em que ele fala, basicamente, ele traz a teoria marxista para a língua, digamos assim, onde ele fala que não existe hierarquia de conhecimentos, e de que todo mundo fala a língua, e de que o pobre tem o seu jeito de falar, e aquele jeito deve ser respeitado e mantido. Então, assim, é um livro extremamente preconceituoso, porque o Marcos Bagno ignora que a nata da intelectualidade brasileira veio da pobreza, né? O Lima Barreto, o Machado de Assis, são vários exemplos, o Ariano Suassuna, são figuras que vieram da pobreza e encontraram ali nos seus problemas pessoais, nas suas adversidades, forma de tratar do universal, né? De levar essa questão para algo universal, como o Ariano Suassuna fez também no Alto da Compadecida. Então, assim, é um livro muito preconceituoso, mas um livro que diz o quê? Não existe hierarquia de conhecimento, logo não existem clássicos, não existem conhecimentos que devem ser entendidos como mais importantes. Então, se o estudante de letras sai da universidade entendendo que não existe hierarquia de conhecimentos, que não existem conhecimentos que são mais importantes, por que ler os clássicos? Né? Até hoje não foi passado que a gente lesse um livro clássico. Não foi passado pra gente. Foi, assim, uma coisa de material de apoio. Leia aqui esse trechinho que foi colocado no livro de Aristóteles. Mas só. Até agora só isso. Claro que eu tô no primeiro período. Acredito que... espero, né? Não vai mudar muito, não. Espero que seja passado. Mas, assim, vocês entendem? Como é que uma pessoa que é formada em letras sai sem ler? Aí Leonardo fala, mas
os professores de letras, os professores de literatura, eles não leem, porque eles não liam na universidade, eles não liam o que importa, né, que são os livros clássicos. Então, assim, é toda uma construção realmente para transformar as pessoas em idiotas, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso, vocês podem ler 2 livros, Os Radicais nas Universidades e Maquiavel Pedagogo, que falam aqui na descrição, sobre esse processo de desconstrução da educação. Então, acho que é isso, né? Não, sim. Assim, mais uma vez, é importante pontuar o seguinte. Essa é uma discussão muito profunda e vai muito além do mero tweet do Felipe Neto. O que nós tentamos aqui em pouquíssimos minutos, inclusive a gente vai fazer aqui uma confissão, é a segunda, terceira vez que a gente está gravando esse vídeo. O primeiro vídeo que a gente gravou ficou com um pouco mais, quase 40 minutos. Esse talvez esteja um pouco menor, porque a gente teve que gravar de novo por um erro técnico aqui. Mas apenas para vocês entenderem que o tweet de Felipe Neto, por mais críticas que possa receber, acerta em um ponto em específico, tal qual eu falei, que você não pode de forma alguma. O primeiro livro que se apresentava o jovem ser um Machado de Assis, ser um Franklin Távora, o Cabeleiro e assim por diante, mas que é um problema inicialmente, primeiro, familiar, não é que é um problema familiar, mas é algo que deve ser cultivado e construído e plantado e germinado no seio da própria família, o gosto pela leitura, né? A gente não pode esperar que a geração de leitores do Brasil sejam pontos fora da curva, por exemplo, tal como eu fui, tal acredito eu também como você foi, Isabel, pelo menos pelo pouco que eu sei, você não construiu esse hábito de leitura na sua família, foi algo externo, até porque sua tia incentivava, lia e tudo mais, mas isso não é de forma alguma uma regra geral do brasileiro. Sim, né? exato. O brasileiro é considerado mundialmente, infelizmente, isso é um dado triste, uma das nações que menos se lê no mundo. Apenas a critério de curiosidade e de informação, o país vizinho, a Argentina, o país que faz fronteira com a nossa nação, apenas em Buenos Aires, apenas na capital da Argentina, tem mais livrarias e bibliotecas do que em todo o Brasil. Então, vocês verem que isso também está ligado à própria cultura do brasileiro, que, acredito eu, a mudança para isso começa, acima de tudo, não de cima para baixo, não numa decisão burocrata, não numa decisão política, né? Mas sim no seio da família. Quando o Felipe Neto fala assim, não pode ser obrigatório esses livros, assim, tá, Felipe Neto, então vamos resolver como? Vamos deixar de ser obrigatório esses livros? E aí os jovens vão poder ler só aqueles livros que interessam a eles? Será que essa é a melhor forma de resolver o problema? Será que não é uma construção que começa de dentro para fora? E esse aqui que eu acredito, o Leonardo também acredita. Ou seja, você tem a sua família, vocês que estão assistindo, que são pais ou que vão ser pais, construam isso nas suas casas. Não achem que isso é uma responsabilidade da escola, do Estado ou do que quer que seja, né? Ou do filho sozinho, né? Então, assim, tem muitos pais aí que reclamam, meu filho não lê. Mas aí, quando vai ver, o pai fica só no celular. Então, como é que o filho vai ler? Porque os filhos repetem os costumes dos pais. Então, entender que você que é pai, você é o exemplo primeiro que seu filho tem. É você que ele vai imitar. Então, construa você esse hábito de leitura. Transmita isso para os seus filhos. Pode ter certeza que eles vão ser jovens diferenciados, não só a título econômico, né, de mercado de trabalho, de inteligência, né, emocional mesmo, de interpretar as personalidades de quem os acerca, mas também de realmente construir um bom ser humano, alguém que de fato quer conhecer o mundo ao seu redor. Então, entenda que é uma construção de base que começa ali na sua própria casa. Vocês, professores, também não confiem meramente no que é ensinado nas universidades, porque pode ter certeza que 90% daquilo que está sendo ensinado é lixo. Essa que é a verdade. De fato, a educação sofreu uma decadência de tal modo que as universidades hoje não formam intelectuais, mas formam militantes. Né? Quer transformar as pessoas em militantes. Então, estudem por conta própria, leiam os clássicos, de fato, busquem, sejam autodidatas. Eu acho que a gente precisa parar de querer atribuir uma solução a uma coisa externa, a um Estado ou a um grupo. Ou a um projeto de lei. Precisa tomar para nós mesmos e assumir a nossa responsabilidade individual e construir isso aos poucos. Eu acho que só assim é que a mudança de fato pode ser duradoura. Perfeito. Eu acho que assim a gente pode concluir essa nossa discussão acerca do posicionamento do garoto espertinho do Felipe Neto, com alguns acertos por parte dele, mas, todavia, a ideia justamente desse vídeo aqui é ampliar o debate e abrir para o debate. Então, por favor, você que assistiu esse vídeo... A gente quer saber o que é que você pensa, né, desse assunto, vontade se você concorda ou discorda da gente. Exatamente. Compartilhe a sua opinião aqui embaixo no espaço dos comentários e compreenda, acima de tudo, que o que Felipe Neto pontua no seu tweet, existe aí uma miríade de outros problemas que muitas das vezes estão escondidos e que
tal como eu e Isabel tentamos abordar aqui nesse vídeo, demandaria aí horas e horas e horas de discussão. A gente, de forma alguma, quer encerrar aqui nós o não debate. esgotamos o debate. Não esgota, até porque é um debate aí quase, ao meu ver, praticamente infindável. Mas a ideia justamente aqui é levantar a bola. Agora cabe a vocês participarem e fiquem à vontade para interagir aqui no espaço dos comentários. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo alguns livros do próprio Machado de Assis, caso vocês queiram adquirir através da Amazon. E como nós somos parceiros da Amazon, ao adquirir por um dos links abaixo, você de certa forma vai estar ajudando financeiramente aqui o canal Livros e etc. E para que nós possamos continuar a fazer esse trabalho aqui de divulgação literária no YouTube, por assim dizer. Agradecemos a atenção e a paciência e a audiência de todos vocês. Lembrem-se, temos vídeos aqui praticamente todos os dias. Segunda-feira, Projeto Lendo Olavo de Carvalho. Quarta, esses vídeos um pouco mais descontraídos. Sábado, aulas livres, né? E domingo são as resenhas literárias propriamente ditas. Então, nos acompanhem, que certamente esse ano de 2021 será muito frutífero para todos aqueles que nos acompanham aqui pelos livros e etc. Então é isso, queridos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.